Olá, turma, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Desejo uma ótima quinta-feira a todos. Agora vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje iremos abordar o conteúdo que se encontra na página 144, capítulo 5, os biomas, tá? Página 144, capítulo 5, biomas. Eu peço para que vocês coloquem agora nessa página para podermos dar início ao estudo de hoje. Diferentes, mas semelhantes. Alguns ecossistemas são parecidos em relação às suas características climáticas de solo e vegetação. O conjunto desses ecossistemas forma um bioma. Existem diferentes biomas terrestres espalhados pelo mundo. Observe alguns exemplos. Vocês irão observar alguns exemplos de biomas, né? Na página 144, né? O Parque Nacional e Reserva Denali, né? Localizados no bioma tundra dos Estados Unidos em 2016. O bioma tundra é característico por apresentar invernos intensos, cuja temperatura média anual é de 12 Celsius, decorrente da proximidade com os polos, né? Bioma Campos apresenta invernos em que as temperaturas podem chegar abaixo de 0 Celsius e vegetação composta principalmente de gramíneas e poucas árvores, distantes uma das outras. No Brasil, esse bioma é chamado de pampas, entre outras, né? Na página 146, 145 temos mais exemplos, né, de biomas. Mas o que é exatamente biomas, né? Gente, os biomas são espaços geográficos formados pelo agrupamento, né, de ecossistemas próximos e semelhantes, né? Eles podem ser terrestres ou aquáticos. As condições que determinam o tipo de bioma de uma região podem ser vegetação, né, presente no bioma, clima, tipo de solo, também histórico de mudanças sofridas pela região e temperatura, né? São biomas, né? E irei passar para vocês, né, um conteúdo, tá? Biomas brasileiros, os biomas brasileiros. Logo em seguida, irei passar para vocês a atividade, tá? Conjuntos de ecossistemas, vegetal e animal, com uma diversidade biológica própria. No Brasil, existem 6 tipos de biomas continentais e um bioma marinho, ou aquático. Os 6 grandes biomas continentais brasileiros são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Vamos conhecê-los? O bioma Amazônia corresponde a quase metade do território nacional. É considerado o maior bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do mundo. Nele existem cerca de 2.500 espécies de árvores e 30.000 espécies de plantas. Abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. A sua conservação é tema de discussões internacionais, especialmente pela sua importância na regulação climática global. O clima do bioma Amazônia é equatorial, caracterizado pelas elevadas temperaturas, com médias anuais que variam entre 22 e 28 graus Celsius, e pela umidade do ar, que pode ultrapassar os 80%. O índice pluviométrico varia entre 1.400 a 3.500 milímetros por ano. É por isso que a sua vegetação é densa e formada por árvores de grande porte, como por exemplo a seringueira, açaí, mogno, sumaúma e castanheira, que são árvores nativas da Amazônia. A fauna da floresta amazônia abriga inúmeras espécies de animais, dos quais destacamos o sagui de bigode, a ariranha, o sussorana, o macaco-aranha e o jacaré-açu. A importância da Amazônia é mundial. Isso porque representa a maior biodiversidade do planeta, sendo que muitas espécies ainda nem foram descobertas.
Ela também atua na regulação do clima mundial e armazena bilhões de toneladas de carbono. Além disso, a Amazônia participa da regulação das chuvas em quase todo o Brasil e influencia o regime de chuvas na América do Sul. Porém, muitos problemas ambientais causam o desequilíbrio dos ecossistemas presentes na Amazônia. Grande parte desse bioma já foi degradado pela ação humana. Isso porque mais de 20% da sua área já foi desmatada, chegando a um ponto sem volta. Hoje é o melhor dia da minha vida. Fiquei com a vaga. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. Ele abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Piauí, São Paulo e Paraná. O clima predominante no Cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de secas. Já sua vegetação é muito parecida à da savana, caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno porte e esparsas. Alguns deles são o ipê amarelo, buriti, macaúba, jabuticaba, dentre outras. A fauna do Cerrado é riquíssima e conta com diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos, sendo que muitas delas só existem nesse local. Algumas delas são a anta, o gato maracajá ou o tamanduá-bandeira. O desmatamento e a caça ilegal, o contrabando de espécies e as queimadas ameaçam o habitat de muitas espécies. Entre alguns animais em risco de extinção encontram-se a capivara, a onça-pintada, o preá e o tatu-bola. Outro importante bioma é a caatinga. O bioma caatinga ocupa grande parte da região nordeste do país. Ele abrange os estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Além disso, a presença desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do Maranhão e de Minas Gerais. O clima é semiárido, típico do sertão nordestino. Por isso, a vegetação da caatinga é seca, espinhosa e de poucas folhas. Dependendo das condições naturais das áreas em que se encontram, a vegetação apresenta diferentes características. Onde as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a caatinga se assemelha à mata, onde são encontradas árvores como o juazeiro, a aroeira e a baraúna. Nas áreas mais secas, de solo raso e pedregoso, a caatinga se reduz a arbustos e plantas tortuosas, mais baixas, deixando o solo parcialmente descoberto. Nele, aparecem também plantas cactáceas, como o facheiro, o mandacaru e o xique-xique, que servem de alimento para os animais na época de seca. A fauna da caatinga abriga um grande número de espécies da fauna brasileira, como o tatu-peba, asa branca e uma variedade de insetos que exercem grande importância para o bioma. Apesar de sua importância ecológica, calcula-se que 40 mil quilômetros quadrados da caatinga já foram transformados em quase deserto, o que é explicado pelo corte de vegetação para servir como lenha e pelo manejo inadequado do solo. Além disso, a caatinga encontra-se exposta ao desmatamento. Com maior biodiversidade do planeta. A Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea de norte a sul do país. Assim, ela engloba a totalidade de 3 estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, grande parte do Paraná e pequenas porções de mais 11 estados. Além disso, abrange também uma parte do Paraguai e da Argentina. O clima da Mata Atlântica é predominantemente tropical úmido, influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico. Suas temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante o ano todo e as chuvas são regulares e bem distribuídas. A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio porte, formando uma floresta densa e fechada. Nela existem aproximadamente 20 mil espécies vegetais, correspondente a mais de 35% das espécies existentes no Brasil. Entre elas, podemos encontrar plantas como bromélias, ipê, jequitibá rosa, imbaúba, entre outras.
Da mesma maneira, a fauna é muito rica e é caracterizada por ter um grande número de animais que somente existem naquela região. Assim, cerca de 40% dos mamíferos da Mata Atlântica são endêmicos. Muitos desses animais correm o risco de extinção, como o mico-leão dourado, tatu canastra, arara azul pequena, anta, jaguatirica, etc. Assim como a diversidade natural, há uma grande diversidade cultural e povos tradicionais. Essas comunidades são as indígenas, as quilombolas, as comunidades caiçaras e ribeirinhas, que vivem uma relação profunda com a natureza, dependendo dela para subsistir. Importante destacar que, na região da Mata Atlântica, vive cerca de 70% da população brasileira, o que representa mais de 120 milhões de pessoas. Desde 1500, essa área vem sofrendo com o desmatamento, as queimadas e a degradação do ambiente. Assim, conforme as pesquisas atuais, 117 das espécies vegetais da Mata Atlântica estão ameaçadas de extinção. O bioma Pantanal é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, essa região possui grande biodiversidade. O Pantanal está dividido em duas regiões, Pantanal Norte e Pantanal Sul, localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, abrange os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda uma pequena parte dos países Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. As principais cidades brasileiras do Pantanal estão localizadas em Mato Grosso do Sul e são Corumbá, Aquidauana e Miranda. O clima do Pantanal é predominantemente tropical continental, marcado pelas altas temperaturas e grande índice pluviométrico, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Dessa maneira, na época das chuvas, ou seja, no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra, enquanto no período da seca, no inverno, os rios secam e sobra o barro, daí seu nome, Pantanal. Assim, o solo que se forma é utilizado como áreas de pastagens para o gado. A vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolve as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O Pantanal é composto por diversas espécies de peixes, mamíferos, répteis, aves, tendo provavelmente a fauna mais rica do planeta. Alguns deles são os tuiuius, a ave símbolo do Pantanal, a preguiça, o veado catingueiro e o lobo-guará. Contudo, muitos animais desse bioma estão ameaçados de extinção, como por exemplo a onça pintada, a onça parda, o cervo do Pantanal, a arara azul, dentre outros. O Pampa é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa, ou seja, ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte dos países Uruguai e Argentina. O clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. A flora do Pampa apresenta aproximadamente 3.000 espécies de plantas. Algumas delas são louro pardo, canjerana, guatambu, unha de gato e bracatinga. A fauna do bioma Pampa é muito rica e diversa, caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Alguns deles são macaco-prego, ema, furão e tucanos. O Pampa destaca-se pelo relevo de planícies, constituído de grandes áreas de pastagens, onde se desenvolvem grandes rebanhos. Assim, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região são soja, arroz, milho, trigo e uva. Essas atividades econômicas são as principais responsáveis pelo desmatamento e degradação desse bioma. O resultado é o desaparecimento de espécies nativas, o aumento do processo de arenização do solo, bem como a invasão de espécies que levam ao desequilíbrio do ecossistema. Segundo estudos oficiais, em 2008, restavam apenas 36,03% da vegetação nativa do bioma Pampa. E por último, os biomas aquáticos. Os biomas aquáticos correspondem aos ambientes de água doce, como lagos, rios ou igarapés, e os de água salgada, os mares e oceanos. Eles são tão ricos em diversidade de espécies quanto os terrestres e também precisam ser conservados. A maior parte do nosso planeta, mais de
5% é constituído por água salgada. O bioma marinho é classificado conforme a profundidade da água e das regiões iluminadas ou não pelos raios solares. Já os biomas de água doce abrangem os córregos, lagos, lagoas, geleiras, reservatórios subterrâneos e rios. Este foi mais um vídeo do Clique no link e baixe o mapa mental. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisa. Até a próxima! Então, gente, percebemos através desse vídeo aula que os biomas também são um conjunto de vida vegetal e também, né, animal, né, onde também envolve vida animal que fazem parte dos biomas. Gente, e na página 148 temos uma atividade de duas questões, primeira e segunda. Primeiro, o que são biomas e quais fatores determinam o seu tipo? Segundo, observe o mapa e identifique os biomas correspondentes aos números. Vocês irão observar um mapa ao lado, tá? E identificar quais biomas, né, que correspondem aos números, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Eu peço para que vocês copiem e respondam no caderno. Ao terminarem, vão me enviando no meu privado. Bom estudo e até a próxima.